Olá! Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos cercados de um mundo de pessoas ingratas. Ruim, né? Bom, nós vamos ouvir sobre isso hoje e eu quero que você preste bastante atenção sobre o contrário disso, que é gratidão. E é disso que eu quero falar com você em cima do livro de 1 Coríntios. Então se ligue e venha comigo assistir esse vídeo todinho. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz assim: Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por Ele em Cristo Jesus. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios e hoje nós entramos no verso 4. E é muito bom estudar a Bíblia, principalmente quando a gente está estudando um livro e a gente consegue se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais o que Deus quer nos ensinar a partir desse livro. E quando nós entendemos, o livro de 1 Coríntios, nós vamos entender não só o texto em si, mas o contexto. A gente está falando de uma igreja que era bem complicadinha e Paulo agora dá graças a Deus por eles. Pode parecer demagogia, mas não era. E a gente pode aprender muito sobre isso, sobre ingratidão e sobre gratidão, O que nós não devemos ser, o que devemos fazer para não sermos ingratos. Paulo nos mostra aqui. A primeira coisa que ele nos mostra está na primeira parte do versículo. Ele diz: sempre dou graças a Deus. Isso mesmo. Como de costume, nas cartas de Paulo, ele faz a sua saudação dando graças, manifestando a gratidão pelas pessoas. Ele faz isso em Romanos, ele faz isso em Filipenses, ele faz isso em Tessalonicenses. Isso era a carta de Paulo. Ele se apresentava, fazia uma breve introdução e depois fazia uma gratidão ou agradecimento. Era comum, era característica de Paulo. E aqui na primeira carta de 1 Coríntios, ele começa dizendo: sempre dou graças a Deus, deixando claro que esse é um hábito seu constante e não é só uma atitude que está ali sendo específica do pessoal de Corinto. E é também importante nós entendermos isso porque se nós olharmos para o contexto, pode parecer que é demagogia, que Paulo estava falando isso só para agradar ou para as pessoas poderem ouvir, porque depois ele ia falar outros assuntos. Não. Paulo tem o hábito de sempre dar graças a Deus. Em outras palavras, ele sempre encontra motivo para agradecer a Deus por aquelas pessoas. E essa é a primeira nossa atitude de sermos gratos. Se nós queremos agir diferente, não sermos ingratos, mas sermos gratos, nós precisamos de aprender algo. A gratidão é uma escolha, não é um sentimento, não é algo que eu tenho que dizer, deixa eu sentir para ser grato. Não, a gratidão é uma atitude que eu tomo todos os dias. Por isso que Paulo diz sempre. Sempre significa o quê? Que eu todos os dias me esforço, ou todos os dias eu procuro ser grato. E é isso que Paulo está nos dizendo. Sempre dou graças, sempre dou graças. Embora Paulo tivesse tantos motivos para não agradecer por causa daquela igreja, Paulo encontra motivos e ele diz: eu sempre dou graças a Deus por isso. Engraçado porque existia imoralidade, existia inclusive maledicência contra ele, montinhos contra ele, divisões em relação a Paulo, e ele encontra motivos. Meu Deus, Paulo é incrível, como um homem como esse podia encontrar, agradecer a Deus por um povo que dava tanto trabalho para ele. Mas é justamente isso que nos inspira. A gratidão deve ser algo que está nos nossos lábios todos os dias. Talvez você diga: pastor, eu não sou muito assim. Então, se esforce, porque a gratidão traz alegria e traz a gente um ambiente bem melhor do que às vezes a gente vive. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é a natureza da gratidão. Isso é importante para que eu e você possamos entender de que não é por motivos que nós achamos justificáveis que devemos ser gratos. Paulo nos diz que ele sempre dá graças ao meu Deus por
vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a natureza da gratidão dele às pessoas vem de Deus, não vem dele. E ele sabia disso, porque por ele mesmo, ele talvez não seria uma pessoa que tivesse ou encontrasse bons motivos para agradecer. Mas como ele tinha conhecimento e que ele sabia que se ele quisesse ser grato, ele precisava de buscar numa fonte. E essa fonte, ela jorra água constante, que é Deus. E é Deus que nos ajuda a sermos gratos, mesmo que às vezes o outro não nos dê um motivo para isso. Talvez você está ouvindo dizendo, ai pastor, então eu vou ser falso, porque eu não encontro motivo nenhum para ser grato àquela pessoa. Ah, aquela mulher, aquele homem, aquele filho, como eu vou ser grato por um trem desse? Mas Paulo nos diz que a natureza da gratidão não tem a ver com o outro, em primeiro lugar, tem a ver com Deus. E é daí que a essência sai de forma legítima. Porque, de fato, se eu e você buscarmos, e Paulo tem muitos motivos para dizer isso, buscarmos no outro gratidão, em algum momento nós não encontraremos. Porque sempre o outro vai falhar em alguma coisa com a gente. Até a mãe da gente, ou o pai, né? Ou aquelas pessoas que são tão próximas da gente, que são assim, nossa, você fala, meu Deus, será que essa pessoa tem erro? Até esses, em algum momento, pode ser ingrato com você, pode não te dar motivo para ser grato. Mas quando eu e você entendemos, como Paulo entendeu aqui, que a natureza da nossa gratidão é Deus, agora a coisa muda. E é justamente isso que nos faz enxergar a gratidão da forma correta. A terceira coisa que eu quero destacar aqui é qual é o foco da gratidão. Paulo também nos fala sobre isso. E ele diz, né, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que me foi dada por Ele em Cristo Jesus. Então, o foco sempre é Deus, ou em outras palavras, ele está dizendo sempre Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é que Ele me deu motivos para que eu possa agradecer a Deus pela vida de vocês. O foco deve ser sempre Deus. Paulo está dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Paulo está expressando em Cristo. Essa expressão é mencionada nada menos do que 10 vezes nos primeiros 10 versículos de Paulo. E por que ele está falando isso? Porque ele sempre tem que lembrar em Cristo, por causa de Cristo, foi Cristo que nos fez sermos gratos. É Ele que é o nosso motivo maior da nossa gratidão. E é a partir dessa consciência do que Cristo fez por mim é que eu consigo encontrar motivos para gratidão. E quando eu olho para Deus, eu sempre vou dizer, gente, o foco da minha gratidão, o foco da minha alegria, o foco de eu estar sempre falando coisas boas tem a ver com o que Deus fez por mim e o que Ele tem feito por mim. Porque todos os dias Deus faz por você e nem sempre o outro faz, mas você, a partir dessa palavra, encontrará motivos. E um dos maiores motivos é o que Deus tem feito em sua vida e o que Ele já fez na vida do outro e que te abençoou. Hoje, nós podemos aprender muito com a Bíblia. A Bíblia nos ensina toda hora e é por isso que eu amo a sua palavra. Nós estamos aqui estudando o livro de 1 Coríntios e aprendendo com Coríntios, nós vamos aprendendo com Paulo. E aprendendo com Paulo, nós vamos aprender com um homem que aprendeu a ser grato, mesmo não tendo motivo para agradecer. Que você possa aprender nesse tempo de tantas pessoas ingratas, tanta ingratidão, que você possa ser sempre grato. Grato a Deus, é claro, isso você é, mas grato também pelo outro na sua vida. E que você possa viver e se esforçar, como diz o Paulo, sempre dou graças a Deus. Que essa seja a palavra de Deus para o seu dia, no nome de Jesus.